Satanismo na escola. Experiências de um menino de 8 anos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós somos do estado do Rio de Janeiro. Meu nome não estará sendo falado nesse testemunho. Eu tinha 8 anos quando tive essa revelação, mas agora tenho 10 anos e minha mãe está me ajudar a escrever com mais detalhes, e o Senhor deu algumas palavras para ela, ligada ao que se ocorreu. Assim estarei dando início ao meu testemunho. Me via na minha escola com outras crianças, e a minha professora estava me ensinando como se fosse um dever, e colocou um papel redondo sobre minha mesa escrito Satanás, e ela me mandava copiar esse nome, mas eu escrevia Cristo. Então ela apagava e outra vez mandava eu escrever Satanás, e eu escrevia Jesus. E ela fez de novo, mas eu escrevia Deus. Mas para ela, eu fazia tudo errado. E pude ver que em cima da mesa dela havia uma bola de cristal. Então ela ficava com muita raiva de mim e o rosto dela mudava. Ela ficou cinza com os olhos e com os cabelos pretos. As unhas também ficaram grandes e pretas e ela falou para mim: dá vontade de arrancar teu rosto. Ela queria cravar as unhas em mim. E falei: eu não tenho medo de você. E ela cravava a unha no meu braço, mas eu não sentia nada. Então dei um chute nela e ela caía no chão. E as outras crianças estavam com medo se escondendo debaixo das cadeiras e no armário. Então falei: vamos sair daqui. Essa professora dizia: vocês não vão sair daqui nada. Então eu amarrava os braços dela com uma corda, e abríamos a porta e saíamos dali. E dias depois tive novamente experiência, dentro dessa escola. Salmos 18 e 28. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiarás minhas trevas. Estava aqui em casa, e vi uma mulher cristã vestida de túnica branca, e ela conversava comigo, mas não lembro sobre o que, e deu o horário dela ir embora, e ela foi. Então eu fui dormir e ficou de dia. Então fui para a escola e cheguei um pouco atrasado. Abri o portão e estava tudo em trevas, e ouvi uma voz falar comigo e disse: vai até o banheiro. Então fui e cheguei até a porta do banheiro dos meninos e entrei e vi um homem pedindo ajuda, e ouvi um barulho no outro banheiro. Então segurei nas mãos desse homem e entrei no outro banheiro. Abri 3 portas. Então vi a minha professora. Ela estava transformada em demônio e estava querendo arrancar os olhos de um rapaz. Então eu pegava uma madeira no chão e batia 5 vezes no braço dela e ela caía no chão e sumia. Então eu segurava também esse rapaz pelas mãos. Era um rapaz moreno de olhos verdes. Então saímos do banheiro e entramos na sala e estava toda escura. Então peguei uma lanterna na minha mochila, e havia muitos olhos de pessoas nas paredes. Via bolas de magias flutuando, eram de várias cores: magia azul, magia rosa, amarela, negra, magia Marias. Pude ver uma bola de cristal na mesa de outra professora e via muitas pessoas mortas pelo chão um por cima do outro. Estavam secos, não tinham olhos, apenas buracos escuros. A pele cinza e nas paredes tinham muitos quadros com pessoas dentro como se estivessem saindo deles. Estavam secas e sem olhos. Então levantei um jovem dali, e peguei 2 olhos castanhos de cima da mesa. Colocava no rapaz. Então os olhos se abriam, e ele ficava normal. Atos 26:18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então eu abri a porta e os 3 saiam, e fechei a porta da sala e levei eles até o portão e os 3 saiam de lá. Jó 10 e 22. Então voltei para dentro da escola e via uma luz branca de uma lanterna, e me perguntava: quem é essa pessoa? E acendi a minha lanterna de novo, e cheguei mais perto. Então ela falava: eu estava procurando você. Era a mulher cristã de túnica, e vimos uma bacia grande azul, cheia de filhotes de cachorro dentro. Eu pegava e colocava numa casinha para cachorro, e vi a mãe e mais um outro filhote com medo. Colou na casinha também. Então entramos na sala 2. Havia muitas jarras cheias de óleos na mesa da professora, e entramos na sala 3. Lá havia uma bacia azul cheia de sangue e óleos. Havia fogo em volta, e fomos para a sala 4. Vi comidas consagradas a demônios: biscoito recheado, hambúrguer, batata de fritar, chocolate, frango, miojo, carnes. Então eu e a moça cristã jogávamos tudo no lixo. E fomos. No banheiro das professoras tinham muitos olhos azuis desenhados no vaso.
E fomos para a sala de recurso. Tinha jogos, brinquedos e imagens, e na sala 6 via muitos copos cheios de sangue. E passava para a sala 7, e eu abria e novamente via a minha professora, mas ela não conseguia me ver. E fechei a porta rápido e passávamos para a sala 8. Havia um copo cheio de rosas, várias cores. Então íamos para a secretaria e tinha uma televisão. Então quebramos. Fomos para outra sala de leitura e quebramos outra televisão lá. Então abrimos o armário, e tinha espelho, vários cadernos da morte, e uma bola de cristal grande. Havia um pequeno portal negro no chão, e era de vidro e senti que alguém estava nos vigiando. Então pisei nela e se quebrou e rasgamos todos os cadernos da morte. Quebramos o espelho com um martelo, e derrubamos a bola de cristal no chão, a qual fez um barulho muito alto, e passamos para outra sala. E tinha imagens e um demônio alto lá dentro e fechamos a porta com a chave, e ele começava a bater na porta. E em outra sala víamos mais rosas, e jogos. Fomos no refeitório e havia mais jarras cheias de óleo sobre as mesas. Então saímos de lá e íamos embora da escola. A paz do Senhor Jesus Cristo, sou a mãe dele, estarei prosseguindo com o testemunho. Quando meu filho teve essa experiência já estávamos para nos mudar, e para protegê-lo não levei ele para a escola e um pouco antes da mudança fui até o colégio para resolver sobre transferência, e falei com eles assim: presta atenção, ela não vai te tratar mais como antes. E quando ela viu as crianças falou com eles, com muita frieza, e tive que ir até ela para pegar de volta os cadernos do meu filho mais novo. E quando cheguei na sala onde ela estava, e ela falou comigo como se nada estivesse acontecendo, então eu disse: não é nada demais não. Eu só quero os cadernos do meu filho, porque já tirei eles da escola. Nesse momento ela ficou paralisada com a mão na boca por um instante, depois se levantou e foi pegar os cadernos. Quando ela voltou com a cara fechada e empurrou os cadernos em cima de mim e ainda tentou dar um abraço falso nos meus filhos, porque tinha mais duas moças que trabalhavam na secretaria, que eram da igreja, porém entendimento sobre isso. Antes disso tudo, não permitia meus filhos participarem de qualquer atividade ligada a folclore, Dia das Bruxas, quadrinhos entre outros. E nem em supostos passeios da escola, mas eu sempre sentava com os meus filhos e explicava por que não deixava eles irem para esses lugares ou participar de certos tipos de comemorações e atividades e eles concordavam. Igreja, esse testemunho já tem um tempinho, mas junto com meu filho vim editá-lo para que ficasse mais entendível, e recentemente neste ano de 2024, tive um arrebatamento de espírito, e vi 4 bruxas trabalhando dentro do mundo espiritual na porta da escola, e quando as crianças iam entrar no colégio, elas colocavam as mãos em sua cabeça, e tive o entendimento que estavam como transferindo demônios para aquelas crianças, e quando me viram saíram correndo. Elas eram como portadoras de demônios, e uma delas era roqueira, e dias depois passei por ela na rua. Igreja, ore e unja a cabeça de seus filhos, sempre antes de sair de casa, pois foi o que o Senhor me tocou de fazer antes de me permitir ver essas coisas. Mas unja seus filhos sempre que forem sair de casa, ensine a eles a apresentarem tudo a Deus, comida, roupa, calçados, tudo, porque são muitos os que trabalham para as trevas, tanto no mundo físico como no espiritual. Um caso bem recente, relacionado a um menino de 8 anos, conhecido nosso, ele e sua avó vieram em nossa casa. Esse menino era muito rebelde, xingava palavrão, e ficava muito na rua. Ele tinha mais de 100 cartinhas satânicas, as quais as crianças ficam virando, e comecei a pregar a palavra de Deus para essa criança, da mesma forma que explico a um adulto, para que ele compreendesse bem. Foi quando a luz do quarto começou a piscar, sem parar, e falei para sua avó assim: só estou pregando para ele, o inimigo está furioso. Sua avó estava duvidando, então chamei eles no quarto enquanto a luz piscava,
E repreendi, e a luz voltou ao normal, e o menino começou a passar mal e sentou no chão. Foi quando levei ele para o banheiro e sem tocar em sua barriga orei, e ele começou a vomitar muita coisa. Além disso tudo, que ele já fazia, também havia comido muita comida consagrada, e depois que ele melhorou, me disse que, enquanto estava a orar, via muitos raios brancos se espalhando pela parede do banheiro. Em outro caso, foi uma revelação a qual o Senhor mandava colocar as crianças para dentro. Não havia mencionado essa parte no meu testemunho que se chama O Preço do Pecado, mas havia encontrado as crianças e o Senhor me mostrou uma menina brincando com alguns meninos, porém indecentemente, e eu tive o entendimento de malícia e indecência, e dias depois encontrei essa menina na rua com sua avó, a qual passei o recado, e ela afirmou, e disse que o Senhor também já havia usado um servo na igreja para avisá-la. Que possamos zelar bastante pelos nossos pequenos, pois são o futuro da igreja e Satanás está fazendo de tudo para os corromper. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Assim terminamos.